Deus seja louvado. Estou gravando esse testemunho aqui no canal Comunhão com Deus, que sinto alegria em minha alma de contar como Deus fez obra na minha vida. Eu sou aqui de Feira de Santana, meu nome é Evani, de Feira de Santana. Minha comum é no bairro do Subaé. Irmãos, no ano de 92, eu passei por uma prova, né? Mas o esposo, que naquele tempo era meu esposo, e as dificuldades, dois filhos pequenos, aluguel para pagar e tudo. Aí ele tinha um carro, naquele tempo era um Fusquinha. E ele sentiu de vender aquele carro, né? Ele não era crente, eu também não era. Até então não conhecia a palavra de Deus. Eu era uma pessoa que era difícil de ir em qualquer igreja, não participava de igreja, às vezes até achava que as pessoas crentes era assim, né? Perdia muito tempo em vez de se divertir. Tinha esse pensamento assim, né? Mas quando os crentes passavam na minha casa, eu gostava, eu amava ouvir a palavra de Deus. Veja, aquilo me fervia a alma, me dava uma alegria no coração. E aí foi passando os dias, a situação foi ficando difícil, e aí Deus preparou de comprar uma casa perto da congregação cristã. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou morar ali? Que eu, meu esposo, a gente, quando ele viajava, passava 20 dias, 25 dias, dependendo dos dias fora, né? Então, quando ele chegava, ele gostava de ouvir som, fazia um churrasquinho, convidava os amigos dele, os amigos da gente, as amigas, né? Minha família. E a gente ficava ali naquele churrasquinho, bebendo e se achando que estava tudo bom, divertindo, né? Mas não era assim. Então, eu disse, como é que eu vou ficar morando numa casa perto de crente? Se a gente gosta de som, como é que eu vou botar para ouvir música? É isso, né? Mas aí Deus preparou. Tinha outras casas, mas nenhuma deu certo, foi dar certo aqui, né? Eu agradeço a Deus que quando eu cheguei, eu fui lá na igreja, né? Porque precisei falar com a moça, a irmã que ficava tomando conta da igreja. Chegando lá, ela começou a conversar comigo, tão educada. Começamos a conversar e Deus fez uma obra muito bonita. Ela falando das coisas de Deus e eu amava ouvir as coisas de Deus. Nesse meio tempo, isso ela disse, venha para o culto. Aí eu disse, ô dona Tereza, acho que eu não vou não, porque eu tô cansada, fiz a mudança. Aí ela disse, não, vem. Aí eu fui, né? Mas quando cheguei lá, achei tão lindo. As irmãs do lado, irmãos do outro. Fiquei muito alegre. O esposo tinha viajado de novo, né? Fiquei muito feliz. Aí quando foi, isso foi num dia de sábado. Aí quando foi ela me convidou para vir na terça de novo. Eu digo, meu Deus, eu vou, porque crente gosta de ir quando vai para a igreja, né? Aí eu fui. Também ela só precisou me chamar essas duas vezes. Eu levei meus filhinhos pequenos. Irmandade, e ali Deus começou a fazer uma obra no meu coração. A palavra entrou no meu coração. E eu sentia muita felicidade. Aí por diante eu não deixei mais de ir para a igreja. Foi no mês de. Deixa eu ver, meu Deus. Maio, mês de maio. Mês de maio. Aí eu digo, glória a Deus. Aí comecei a congregar firme, entendendo a palavra de Deus. E aí entrou o desejo de me batizar, de servir a Deus. E não falei nada para meu esposo, né? E eu ali mais meus filhos. Aí quando chegou a época da festa junina, minha família tudo se reunia, né? Para comer as comidas, dançar e tudo. E eu sempre estava junto com eles. Esse ano eu não consegui mais. Quando meu irmão me pegou em casa, que estava me levando, eu senti uma angústia que eu passei na frente da congregação, que eu moro pegado à congregação. Aí quando eu passei na frente da congregação, eu digo, não, não é isso que eu quero servir a Deus. Eu fiquei lá na casa dele, mais angustiada, provada, não gostei, voltei logo. Meu esposo também não quis ficar, voltamos logo. E quando chegou em casa, eu fui dormir
e ali pensando nas coisas de Deus. Eu agradeço a Deus para encurtar o testemunho. Foram no mês de setembro, eu quis me batizar antes, mas sempre tinha uma coisa, tinha um empecilho. Mas no dia 27 de setembro teve o batismo e Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Irmandade foi a coisa mais gostosa, mais linda da minha vida. Aí comecei a servir a Deus junto com meus filhos. Vou resumir bastante. Deus abençoou grandemente. Começou meus filhos a aprender a música. Com 13 anos, Deus chamou um, o mais novo. Com 14 anos de idade, o outro também obedeceu a Deus. E Deus firmou meus filhos nos caminhos de Deus. Todos dois se batizaram e aprenderam a música. Dentro de um ano oficializaram. Todos dois tocam clarinete. Foi oficializado com clarinete. Foi uma coisa mais linda. E eu fui servir a Deus. Com 6 anos servindo a Deus, o esposo começou a me machucar, né? Com palavras, até falar em fazer coisas graves de, né, puxar a faca para mim, isso, aquilo, que não era uma pessoa violenta, mas aí eu pedi a Deus para fazer uma obra, para ele servir a Deus. Só que ele não queria nada e o Senhor disse que estava fazendo uma barreira entre mim e meu inimigo. Mas eu, dentro do meu coração, eu não entendia que era ele que estava se afastando, Deus estava afastando da minha vida. Achava que Deus ia fazer uma obra para chamar ele na graça e nós dois servir a Deus. Não foi assim. Com 6 anos servindo a Deus, ele foi embora com outra pessoa. Eu fiquei com meus filhos pequenos. E aí comecei a sofrer muito, né? Porque a separação não é coisa boa. E eu já estava com 18 anos de casamento, né? E aquela vida ali tranquila. Só que aí eu comecei a passar minhas provas, minhas dificuldades, a sofrer muito, a chorar. Mas o Senhor sempre me guardando, me ajudando. A Irmandade sempre me visitando. A minha casa chamava o Forninho do Céu. A Irmandade orando era muito abençoada, era só bênção. E continuamos a servir a Deus, a dar glória a Deus. Deus preparou o comércio para mim, Deus preparou a condição de acabar de criar meus filhos. A luta foi grande, mas não faltou a misericórdia de Deus. Eu agradeço a Deus que, passado muitos anos, o Senhor teve misericórdia de nós e nos abençoou, preparou tudo, né? Deus preparou o casamento para meu filho, já está com 19 anos. Deus preparou o casamento dele com a serva de Deus. Até hoje, graças a Deus, estão casados. Já tem um neto de 16 anos, já vai fazer 17 anos em maio. Uma netinha de 3 anos e meio. O meu outro filho também Deus preparou, que casou. Tem uma filhinha de 3 aninhos. E Deus tem nos abençoado, né? Meus filhos servem a Deus, minhas noras, todos servindo a Deus, dando glória a Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus porque foi difícil a luta, né? Passando os tempos, eu fui provada com algumas enfermidades, alguns sofrimentos, mas o Senhor nunca me deixou. Chegava na casa do Senhor, Ele sempre ali me ajudando. Deus preparou também agora no mês de junho, agora, esse mês desse ano, eu fui acometida do Covid. Eu passei uma prova muito grande, Irmandade, muito, muito grande. Eu fui acometida dessa doença, assim, eu dentro de casa, não sei como, eu comecei a me sentir mal, fui no médico, quando chego lá, né? O médico passou a medicação, voltei para casa, só que não me senti bem, voltei, né? Mas não imaginava eu nunca que estava com essa enfermidade do Covid. Aí quando cheguei lá, já fui internada, eu não lembro de nada, Irmandade. Minha nora, meus filhos disseram que eu passei uns 4 ou 5 dias internada. E depois desses 4, 5 dias, disse que a febre continuava forte. Disse que eu falava com todo mundo, conversava com eles e tudo. E aí chegou o momento em que fui para uma intubação. Nessa intubação,
Eu sei que apaguei, eu não lembro de nada, eu não sei o que me aconteceu, eu sei que fiquei 8 dias entubada, fiquei pronada, né? Que a pronagem, segundo os médicos, é quando você não tem respiração, não tem mais. Enfim, segundo os médicos, tá os boletins, né? Que mandava para meus filhos, depois eu fui ouvir eles, no qual eu sofri muito, vendo o que eu passei, né? Mas também dando glória a Deus pelo que também Deus fez. Eu passei pela morte, segundo os médicos. Eu sei que, mas o Senhor me libertou. Eu fiquei, os médicos lá no hospital, eles me chamam, tem o médico lá que me chama o Milagre, a mulher do milagre. Enfermeiras também me chamam a mulher do milagre, assistente social e algumas pessoas, né? Disseram, você teve morta. Aí eu disse, louvado seja Deus, mais irmandade. Depois que eu saí, eu sei que eu não lembro nada. Quando eu voltei, eu saí da UTI, eu só me lembro quando eu estava numa cama, ainda com algumas coisas no nariz. Aí eu me lembro que eu fiquei ali, aí eu comecei. O meu sofrimento começou realmente ali, porque até então eu estava sem ver nada. Irmandade, eu comecei a sofrer. Eu sofri tanto, eu senti tantas dores, porque eu tinha fratura na coluna, problema sério na coluna. E com a doença, a enfermidade se agravou. E eu dizia, Senhor, tem misericórdia, irmandade. E eu passei um sofrimento tão grande, mas eu pedi ao Senhor que tivesse misericórdia. Naqueles momentos de sofrimento que eu estava passando, eu me lembrava de Jesus Cristo, que ele passou naquele madeiro da cruz, sofrendo aquela amarga dor, né, de morte por nós, ali definhando naquele madeiro da cruz com aqueles cravos, aquele sofrimento de Jesus Cristo me ajudava a ir passando o meu, porque foi muito difícil, irmãos. Tinha horas que eu dizia, Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais. Tinha horas, irmandade, que eu pensava assim que seria melhor o Senhor me recolher. Mas ali vinham as enfermeiras, vinham as pessoas me dando força. Mas tinha momentos que, sabe, não tinha mais, eu não tinha força para nada. Aí, passado esse sofrimento, eu sei que, findando, irmão, para adiantar, eu passei 9 meses, ou um mês e, um mês e uns 15 dias no hospital. Saí no final de junho, acabei voltando de novo, porque voltei com infecção urinária, sequelas de trombose. E voltei novamente para o hospital, mais outro sofrimento. Irmandade, o sofrimento foi dobrado, porque a coluna doía muito e causava dores fortes. Eu não conseguia ir no banheiro para liberar a urina. Era muita dor. E eu não sabia por que aquelas dores. O médico fazia todos os exames, tomografia, fazia sonografia. Olha, irmandade, todos os tipos de exame era feito ali. E nada conseguia descobrir o que estava acontecendo. Chegou um momento em que os médicos disseram, depois de tanta luta, disseram, não tem mais como fazer nada. Você vai ter que ir para um urologista. Aí me deram alta, eu saí com dores, mas a trombose e as outras coisas foram tratadas, né? Aí eu já saí melhor, porém com dores. Quando fui no urologista, não resolveu nada, não descobriu nada, voltei para centro cirúrgico, foi um sofrimento muito grande. Até tentar descobrir. Aí o médico falou: Olha, eu acredito que seu problema é da coluna. Mas eu estava fazendo tratamento já com o médico de coluna, né? Aí foi que foram fazer os exames mais aprofundados e foram ver que realmente a Covid causou uma sequela muito grande na minha coluna, fazendo esse problema na urina. E aí, mandado, eu estou fazendo tratamento, né? Dessa melhora, graças a Deus, estou bem melhor. Eu agradeço a Deus, que Deus
tem me confortado muito pela palavra, tem me ajudado e tem sido meu amparo, meu socorro bem presente nas horas das minhas angústias, dos meus sofrimentos. Então eu agradeço a Deus que eu passei por esse sofrimento, mas o Senhor foi comigo, o Senhor preparou os anjos do céu para tomar conta de mim, que foram os meus dois filhos. Quando um saía, o outro entrava no hospital e eles tomaram conta de mim, eles cuidavam de mim. Irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus. Então, a Irmandade, orem a Deus por nós, nós também estamos orando a Deus por todos. É uma alegria ter essa Irmandade, ter esse canal aqui para falar das nossas bênçãos, né? Das nossas vitórias, porque as provas têm, mas as vitórias são maiores. Então, estou eu aqui alegre, feliz, contente, dando glória a Deus, né? Agradecendo a Deus pelo livramento de morte, não foi o tempo, e pelas obras que Deus tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem me dado, pela minha saúde também. Hoje eu posso dizer que eu estou bem, graças a Deus, né? Então, eu sou agradecida a Deus por tudo, por essa força. Qualquer dia Deus me der, novamente contarei obras, outras obras que o Senhor já fez na minha vida. Agradeço a Deus por tudo. Deus por Cristo seja sempre louvado. Amém, Senhor.